Vamos lá. Admitir todo, João Vigílio, Samuel. Ana Luísa e Maria Clara, vocês já estão vendo o que eu estou postando na tela aí? Dá para ver já? Sim. Certo, então, ok. Então, vamos começar aí, vamos continuar a parte aí da solubilidade, só recapitulando o que foi dito. Se a gente tem sais que tem a presença aí de nitratos, todos são solúveis sem exceção, né? Tudo isso em água, então são solúveis sem exceção. Então, não esquece disso, não é? E acetatos, tem aqui o ânion informado, que é um CH3COO-, tá, gente? CH3COO-, também são solúveis, com exceção da prata, tá? Com exceção da prata. Cloreto, brometo e iodeto, todos são solúveis, com exceção de que se eles forem ligados a esses metais, né, ó, se houver a ligação deles a esses outros metais que vocês estão vendo aí, a prata, o mercúrio e o chumbo, eles passam a ser insolúveis, ok? Passam a ser insolúveis. Então, vamos continuar aí a colocar mais informações. Vamos colocar dos fluoretos, né? Vamos colocar aqui dos fluoretos, eu falei dos brometos, cloretos, brometos e iodetos. Agora vamos colocar aqui os fluoretos. Tem fluoretos, tem a presença de flúor, que é isso daqui, ó, né, ó. Também são, agora com sua classificação, todos os fluoretos, eles são, na regra geral, eles são insolúveis. Eles são insolúveis. Deixa eu adicionar o pessoal aqui. Pronto, Arthur. Maria Vitória. Pronto, adicionei. Então, todos os fluoretos, não esqueçam, todos os fluoretos são insolúveis. Todos os fluoretos são insolúveis em água, tá? São insolúveis em água. Então, aqui, solúveis, solúveis, solúveis. E os fluoretos todos são insolúveis, tá? Com exceção, nós também temos exceção, se for fluoreto de prata, se for fluoreto de amônio, que é o NH4+, ou se for ele ligado a alcalinos, no caso aí metais alcalinos, né? Ou ligado aí a metais alcalinos, aí sim, nós temos a exceção. Se eles são insolúveis da sua natureza, se eles forem ligados a esses daqui, ó, eles passam a ser o quê? Solúveis, né? Passam a ser solúveis. Não esquece disso. Na sua natureza, no geral, todo fluoreto é insolúvel, mas se ele for ligado a prata, a amônio e a metais alcalinos, ele passa a ser fluoretos solúveis em água, tá ok? Vamos falar dos sulfetos. Tem aí sulfetos. Nós vamos ver que os sulfetos, ele tem só um Szinho aqui, ó. Tem só um Szinho, ó, negativo. Então, no geral, eles também são insolúveis, no geral. Insolúveis. Tem exceção? Não tem, tá? Então, eles não têm exceção aqui, ó. Ok? Vou até colocar só um traço aqui, ó, para dizer que eles não têm exceção. São todos insolúveis, todos os sulfetos. Com qualquer tipo de metal, são todos insolúveis, tá? E já os sulfatos, ó, é o SO4, 2-, ó. Só para não confundir, vou botar aqui uma setinha, né? São todos solúveis, todos solúveis, e também não possui nenhuma exceção para esse tipo de sais. Só vou abrir um parênteses aqui, porque quando a gente fala também de hidróxidos, vou colocar lá no quadro ali, ó, lá do meu ladinho, no quadro branco, no quadro verde aqui, ó. A gente fala de hidróxidos. Vou botar bem aqui, ó. Hidróxidos, que é justamente a presença daquele âniozinho, OH-, né, ó. Bem pertinho de mim aqui, vocês estão vendo aí, ó. Então, na regra geral, no geral, todos os hidróxidos são insolúveis, tá? Ó.
na regra geral, eles são insolúveis. Todos, no geral, botar aqui, ó, geral, em água, são insolúveis. E a exceção é quando ele se liga a metais alcalinos, vocês lembram disso? Quando os hidróxidos são ligados a metais alcalinos, eles são o quê? Eles são solúveis. Então, se eles são ligados a metais alcalinos, eles são totalmente solúveis em água. A gente trabalhou isso quando falou de base, né? Eles são totalmente solúveis. Então, nós temos aí as regrinhas relacionadas à solubilidade. Então, quando você lembra disso daí, você não perde nenhuma questão quando você se depara com essas informações, tá ok? Lembrando, a primeira aula eu já até baixei a primeira aula. Vou colocar no CADES, ou no CADES não, perdão. No Edu 3, na sala de aula da nossa turma, tá bom? Então, vocês podem ficar visualizando, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Ou caso vocês estiverem respondendo alguma questão, enfim. O desenvolvimento quando se trabalha a solubilidade dos sais. Tranquilo? Tudo bem? Vamos prosseguir aqui o nosso estudo. Vamos lá? Eu vou passando aqui, tá? Pode ser? Tem algum problema se eu passar? Eu vou passando aqui, tá? Então, vamos exercitar um pouquinho. Vocês lembram que eu deixei uma listinha para vocês lá no sala de aula e também coloquei ela no Edu 3. Lá vai falando de CADES de novo. Coloquei no Edu 3. Então, bora treinar um pouquinho, né? Bora treinar um pouquinho a nossa teoria. Vamos ver a prática. Então, vamos lá. Represente as equações de neutralização ou salificação. Veja que tem um nomezinho bem peculiar, né? Salificação vai produzir sal, né? Voltando, professor, você passou, pronto. É produzir um sal aí, né? Então, salificação vem de sal, né? Produção de sal. Se você reage um ácido com a base, vai produzir sal e liberar água. Lembra disso? É a chamada reação de neutralização. Neutralização é a reação para isso. Então, vamos lá. Então, a salificação. Então, vamos ver aí o que é que se pede. Vamos ver o que se pede. Vamos voltar para o vermelho, pronto. Colocou aqui, né, ó, total entre os seguintes compostos, é o total, viu? Então, a quantidade que eu tenho vai ser a mesma, e aí o processo que nós vamos fazer aí é a formação dos cátions e ânions, né? Vamos ver os cátions e ânions formados. É justamente aí a ionização ou a dissociação desses compostos. A formação realmente aí, né, de cada um, né, na sua totalidade da neutralização. Então, aqui, veja, na letra A, tá todo mundo vendo isso daí direitinho? Tá ruim a imagem? Me confirme, por favor. Todo mundo consegue ver? Deixa eu ver quantos alunos tem aqui, que eu nem fiz, né? Não dá nem para fazer chamada. Tem poucos alunos hoje. Na primeira aula tinha mais. Acho que o pessoal cansou da minha aula. Imagina só se eu estivesse cantando aqui. Aí vocês iam ver como é que vocês iam cansar. Do jeito que o Aloysio cantava para mim. Imagina o Aloysio cantando aí, gente. Imagina aí na sala o Aloysio cantando. As musiquinhas para a gente aprender. É interessante. Vocês iam gostar. Vocês iam amar a aula do Aloysio. Deixa eu ver. Aqui, pronto. Sinta melhor. Consigo olhar para alguns aqui. Então, na letra A, como é que ficaria aí? Ó, eu estou pegando aqui o ácido iodídrico. Ó, aqui é o ácido, tá? Ó, ácido. E aqui é a base. Então, ele está dizendo para a gente fazer uma reação. Então, a gente vai lembrar disso bem daqui, ó. Lembra do macho? Ó, macho. Lembra, não lembra? É o balanceamento, lembra disso? É o balanceamento. Balanceamento por tentativa. Então, a gente inicia fazendo balanceamento com o metal. Aí, depois vem o ametal. Se tiver carbono, vai na sequência o carbono. Hidrogênio é a quarta opção. E a última, sempre a última, os oxigênios. Nunca tente balancear os oxigênios no começo, nem hidrogênio nem oxigênio, porque você vai perder o desenvolvimento. Se você balancear, iniciando com hidrogênio e com oxigênio, você vai perder aí o fio da meada no balanceamento. Então, sempre primeiro metal, depois a metal, e aí você vai na sequência. Bora ver aqui, ó. Deixa eu só
ampliar a visão de vocês, ó, veja como é que vocês fazem isso. Isso chama-se reação de dupla troca, que vocês também trabalharam comigo lá no nosso primeiro ano. Aliás, não, vocês não trabalharam comigo isso não, perdão. Perdão, vocês trabalham com a Luísa. Trabalhar com a Luísa, perdão. Pronto, aqui, ó, KOH. Eu não dou aula no nono ano, né? Infelizmente, não dou aula no nono ano. Veja só, o que é que vocês fazem sempre? Olha a dica que eu vou dar para vocês. Separa a molécula, ó. Separa bem no meio aqui, ó. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui é positivo, aqui é negativo, não é? Então, se você unir o positivo com o negativo, você vai produzir um elemento, que é o sal. Quando você une esse positivo com esse negativo, você está produzindo outro elemento, que é a água. Então, você vai produzir isso daqui, ó. O KI. Lembra que o positivo é sempre à esquerda e o negativo é sempre à direita, mais a água que foi formada. Mas veja que tem que ser o que nós chamamos aí de uma neutralização total. Então, não pode sobrar no sal nem ácido, que representa o H+, e muito menos a base. Não pode sobrar, tem que ser total. Então, veja aí pelo balanceamento macho, você vai notar que a quantidade que nós temos de potássio aqui, ó, é a mesma daqui. Então, tá igual. A quantidade que nós temos de iodeto aqui é a mesma daqui, tá igual. E a quantidade de hidrogênios, ó, são 2 hidrogênios, tá vendo? Ó, 2 hidrogênios aqui também são 2 hidrogênios. E oxigênio só é um, tá bem aqui, ó. Só é um, então nós só temos um hidrogênio, aliás, um oxigênio, então tá balanceado, né? O balanceamento aí tá perfeito. Então, toda vez que você se deparar com essas reações, você tem que fazer esse procedimento, separa cada um lá dos reagentes, une o positivo com o negativo, você vê o sal formado, tá bom? Então, essa aqui, como você já tem, vai estar gravadinho para vocês, eu vou apagar aqui, ó, porque eu vou ficar sem espaço, né? Então, eu apago aqui, para a gente poder fazer o desenvolvimento das outras questões. Isso é treino, tá, gente? Isso daqui tem que treinar mesmo, tá? Aquela listinha que eu dei para vocês, justamente para a gente poder treinar. Então, vou fazer a relação, vai ficar o quê? Vai ficar o KI mais água, né? Ó, formou o sal, aqui forma o sal, e não esquece que há a liberação de água. Então, nós temos no outro aqui, ó, o HCl. Do mesmo jeito que eu fiz, vou separar a molécula, veja, ó, separei a molécula aqui, ó, separei aqui, ó, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo. Positivo se une ao negativo, então vai ficar o cloreto de césio, vai ficar assim, ó, CS, eu vou botar um S minúsculo assim, tá? Cl2 mais água. Então, você está vendo que as quantidades são iguais, né? Ó, não interferiu aí. Eu tenho um césio de um lado, eu tenho um césio do outro, que é o metal, tá? O césio é o metal. Aí eu vou para o metal. Eu tenho um cloro de um lado, eu tenho um cloro do outro. Vou para o hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios do lado, tenho 2 hidrogênios do outro, e tem apenas um oxigênio para cada lado. Então, tá igual, né? Então, tá dentro da igualdade, tá dentro do balanceamento. Então, fiz aí uma neutralização total desse ácido, dessa base. Vamos para o outro. Separa aqui também. Vamos lá, ó. Positivo aqui, negativo. Positivo aqui, negativo. Então, vai ficar como? Vai ficar o cianeto de sódio, ó, que é o NaCN, mais água, né, ó? Mais água, lembra sempre, gente. Gente, não esquece. Falou de neutralização, independente dela ser total ou parcial, sempre vai ter água no final. Então, se eu peço para você fazer isso, você representa o sal bonitinho para mim, mas você esqueceu de colocar água, aí eu vou ter que cortar a sua questão. A água foi para onde? Como é que você conseguiu fazer essa neutralização se não produziu água no final? Então, não esquece. A água, a molécula de água, precisa ser representada e suas quantidades molares precisam estar ajustadas. Vou mostrar para vocês isso já já. Já já, como é que a gente faz esse ajuste. Então, vamos para outra molécula. Eu vou cortar bem aqui no hidrogênio, ó, tá vendo? Ó? Cortei no hidrogênio, ficou um 2 aqui embaixo, tá vendo? E cortei isso daqui. Vamos só remeter. Vamos só aqui fazer a explicação por que ficou H2S. Porque se eu tenho H+, e eu vou reagir com o sulfeto, com ânion sulfeto, eu troco a carga, lembra? Ó? Lembra que a gente troca as cargas? Vai ficar como H2S, não é não? Fica H2S. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Então, por isso que lá está o H2S. Quando eu separo, ele vai voltar. Esse 2, que está bem aqui embaixo, ele volta para sua origem, né? Ó,
Separei a molécula e volta. Então, aqui vai ser positivo, ó. Aqui é 2 menos, que você acabou de ver. Esse é positivo e esse daqui é negativo. Então, quando eu vou fazer a união dos dois, vai ficar assim, ó. K2S. Nesse mesmo princípio, se você pega o K, que é positivo, e pega o S, que é negativo, fazendo a troca de cargas, como é que vai ter aqui o produto? É K2S, né não? K2S. É esse mesmo princípio. Então, eu estou fazendo sal aí. É o sulfito, perdão. Sulfito de potássio. Sulfito de potássio. E quando a gente fala disso daí nos sulfetos, né? No caso aí, é o sulfeto, que tem um 2zinho aqui, ó. Deixa eu colocar um 2 aqui, tá bom? Eu esqueci, desculpa. Nesses sulfetos, eles são insolúveis, independente do tipo de metal que esteja ligado a eles, né? Independente do tipo de metal. Mas voltando para cá, eu produzi o sulfeto de potássio mais água, né? A água vai ser produzida, não é isso? Ó. Mas vejam, bora ver se está igual nas quantidades, bora ver se está igual nas quantidades. Bem aqui no primeiro membro, vou até abrir um parênteses bem aqui, eu vou colocar todinha para vocês observarem o que eu estou querendo dizer. Ó, H2S mais o KOH, né? Ó, vai produzir aí o K2S, que nós já representamos, mais o H2O. Quando você olha para essa molécula, você tem que ver o que é que está igual e o que não está. Precisa estar todo mundo igual desse lado esquerdo e do lado direito, em quantidades. Então, quem é o metal aqui? O potássio. Ó, começa para cá, lembra daqui, ó. Começa com metal. Então, vocês têm um potássio, aqui tem um 2. Tá igual? Não tá. Então, o que é que eu faço? O que é que eu faço para poder igualar essas quantidades? Eu vou colocar um número aqui na frente da molécula, para poder igualar a quantidade que eu necessito. Mas tem um pequeno detalhe, crianças, um pequeno detalhe, que toda vez que eu adicionar um valor, vou repetir, toda vez que eu adicionar um valor à frente da molécula, esse valor que eu adicionei multiplica todo mundo da molécula, não só o que eu quero, não é só o potássio que eu quero. Vai multiplicar o oxigênio e também aquele hidrogênio existente lá. Não esquece disso. Toda vez que eu precisar igualar as quantidades que eu adiciono valor à frente da molécula, chama-se coeficiente estequiométrico. Então, esse coeficiente estequiométrico vai indicar justamente essa questão de elas serem quantidades iguais. Então, quando você adiciona um valor, você vai multiplicar todo mundo da molécula, não é só o potássio para igualar as quantidades. Então, veja, se você for raciocinar, é como se eu estivesse pegando esse valor aqui e colocando lá, ó. Colocando bem aqui. E é o que eu vou fazer. Tá? Então, veja, eu vou apagar bem aqui. Vou apagar esse daqui, ó. Pronto. Então, bem aqui, ó, eu vou adicionar um 2. Bem, eu adiciono 2, ó. Só que quando eu adicionei um 2, o que aconteceu? Fiquei com o que eu queria, né? 2 potássio, igualei as quantidades. Porém, eu mexi com a quantidade existente também de oxigênio e de hidrogênio. Então, nessa molécula eu tenho 2 potássios, eu tenho 2 oxigênios e tenho 2 hidrogênios. Nessa molécula aqui, tá? Especificamente nessa molécula. Então, vamos continuar. Fizemos isso com os metais. Vamos ver isso com os ametais. Qual é o metal que eu tenho aí? É o enxofre. Então, veja, tá bem aqui, ó. Eu tenho um enxofre e aqui também. Não precisei mexer. Tá igual, né? Ó, tá balanceado, tá igual. Vamos lá na sequência. Raíssa pedindo para entrar. Alguém está falando no chat. Deixa eu ver quem está falando no chat aqui. Professor, qual é o assunto da prova desse mês? Sais e óxidos. Sais e óxidos, tá? O Diorini perguntou aqui, né? Diorini perguntou. Sais e óxidos é o assunto desse mês, tá? Sais e óxidos. Nada além disso. Ok? Respondido a pergunta, vamos prosseguir. Então, veja, vou repetir. Tem mais alguma pergunta? Professor, o senhor já corrigiu nossa prova? Maria Clara, eu vou corrigir hoje. Terminar bem que a aula, vou me sentar direitinho, porque essa semana foi muito corrida, justamente porque houve essa mudança de presencial para online. Eu tive que preparar várias aulas e não tive tempo, né? Mas hoje eu vou fazer a correção e hoje mesmo eu coloco no Edu, né? Que é onde vocês observam as notas, né? Coloco no Edu, tá bom?
Prosseguindo aqui, certo? Então, 2 potássio, um enxofre, enxofre. Quantos hidrogênios eu tenho só aqui nesse primeiro membro? Eu tenho 2 aqui, ó. Eu tenho 2 aqui. Mas eu também tenho 2, tá vendo, ó? Tenho 2 hidrogênios. Então, só aqui no primeiro membro, eu tenho 4 oxigênios. Então, precisa ficar com 4 oxigênios aqui também. Como é que eu faço? Eu coloco um 4 aqui na frente? Jamais. Eu nunca vou colocar a quantidade que eu preciso. Eu tenho que colocar um valor que, multiplicado pelo que eu tenho, chegue nessa quantidade. Porque se você colocar 4, vai ficar 4 vezes 2, vai ficar 8. Você não vai parar nunca de fazer o balanceamento. Porque aí você vai ter que mexer lá, né? Aí fica 18, aí você vai voltar para cá e vai dar uma dor de cabeça danada. Então, você sempre coloca a quantidade que você multiplicará com outro valor para suprir o que você necessita. No caso aqui, eu tenho que colocar um 2, não um 4. Se eu tenho 4 hidrogênios de um lado, eu botei oxigênio ali, não foi? Se eu tenho 4 hidrogênios de um lado, eu tenho que ter 4 de um outro. Então, para ficar com 4, eu coloco um 2. Então, você vai ver, inclusive, que quando eu coloquei 2, eu já resolvi o meu problema com oxigênio, porque aqui eu tenho 2, ó, tá vendo? Ó? Tenho 2 oxigênios. E aqui, ó, eu passo a ter 2 a partir do momento que eu fiz esse balanceamento. Então, ó, eu vou botar um 2 aqui, boto um 2 aqui, ó, e vou botar um 2 aqui também, quando eu for fazer o meu balanceamento. Tá ok? Os outros funcionam da mesma maneira, tá? Da mesma maneira. Deixa eu fazer um outro mais cavernoso. Vou deixar vocês treinarem isso daqui, tá? Deixar vocês treinarem isso daqui. Deixa eu procurar um mais cavernoso aqui para ser feito. Pronto. Vou procurar esse que eu tenho cálcio aqui, né? Ó. Esse que eu tenho cálcio. Esse de baixo aqui. Subindo aqui, ó. Eu vou puxar para cá. Aí vocês fazem no caderninho de vocês tranquilamente. Passo a passo. Inclusive, essa lista está com vocês, né? Então, veja aqui, ó. H3PO4 mais o hidróxido de cálcio. Então, nós temos o ácido aqui é ácido, aqui é base, né? Ó, ácido e base. Quando isso acontece, nós vamos produzir quem? Vamos produzir sal e vai haver liberação de água. Vou separar a molécula para que vocês vejam. Ó, vou separar aqui, ó. Separei aqui. Todo mundo que é à esquerda é positivo, todo mundo que é à direita é negativo. Não esquece, esquerda positivo, direita negativo. Esquerda positivo, direita negativo. Então, aqui vai ficar positivo e aqui é negativo. Aqui positivo, aqui negativo. Vamos só relembrar. Esse 3 aqui de baixo é porque veio daqui de cima, não foi? Esse 3 que está aqui embaixo é porque veio daqui de cima. Não troca as cargas, não faz isso? Então, as cargas baixo, né? Ó. Esse 2 que está aqui embaixo é porque ele veio daqui de cima, ó, por isso que é 2 mais. Então, eu vou pegar o positivo de um com o negativo do outro, né? Ó, a gente faz isso, não é isso? Ó. Vou pegar a mesma coisa aqui, né? Então, veja que eu pegando os positivos e os negativos, porque os opostos se atraem. Lembre do Fernando, foi aniversário dele ontem, né? Então, lembre do Fernando, os opostos se atraem, as cargas opostas vão se atrair, então, o positivo vai se unir com o negativo. Então, vai produzir isso aqui. Vamos lá. Vai produzir isso daqui, ó. Esse sal, Ca3, vou colocar entre parênteses, PO4, 2 mais água. Fazendo isso, eu fiz o desenvolvimento, eu fiz a questão de neutralização total. Vocês vão notar, inclusive, que é total por quê? Porque no sal não está havendo aí, gente, não está havendo aí no sal a formação ou a representação, né, de hidrogênio e nem de hidroxila, para eu poder, por exemplo, dizer que aí nós temos um sal ácido ou um sal básico. Não consigo ver nenhum dos dois aí na molécula. Então, aí é um sal neutro, né? É uma neutralização total, não sobrou ninguém. Eu consegui estabilizar essa falta de, no caso, a sobra, né, de um deles com o balanceamento. Então, vou apagar essa parte vermelhinha aqui. Vou mostrar para vocês o macho novamente, ó. Não sei se o Aloysio falou assim para vocês. Os meus alunos, ano passado, eu fiz isso. Eles hoje estão se dando muito bem no segundo ano, porque nós necessitamos muito disso lá no segundo ano, né? Fazer o balanceamento de algumas reações. Deixa eu só apagar isso daqui, para que eu não confunda a cabeça de vocês quando eu estiver fazendo isso daqui. Então, veja, vou iniciar com metais, ó.
Vou iniciar com metais. Então, veja aí, ó. Eu vou ver as quantidades que tem de metal no primeiro membro e no segundo membro. O metal que eu tenho é esse daqui, ó, é o cálcio. Note que eu só tenho um aqui, ó. Só tenho um, e aqui eu tenho 3. Eu tenho que ficar com 3 lá. O que é que eu faço, gente? Eu coloco um 3 aqui. Mas quando eu coloquei um 3 ali, o que foi que aconteceu com toda a molécula, crianças? Multipliquei todo mundo, multipliquei todos os elementos da molécula. Fiquei com 3 cálcio. Ó, fiquei com 3 cálcio. Tá vendo que tá entre parênteses aqui, não tá? Ó. Isso quer dizer que esse 2 está multiplicando esse hidrogênio e está multiplicando esse oxigênio. Nós trabalhamos já isso. Lembra que nas bases, essa quantidade de hidroxila é uma multiplicação que existe ali, né, quando há a troca de cargas. Só que eu fiquei com 3 cálcios e fiquei com 6 oxigênios. Vocês entenderam por que é 6 oxigênios? Porque eu peguei o valor que eu adicionei para igualar a quantidade de cálcio e multipliquei pelo que eu já tinha de oxigênio e de hidrogênio. Não já tinha 2? Olha aqui, ó. 2 aqui, ó. Tá vendo? Não já tinha 2? Então, multiplicou, ficou 6. Então, fiquei com 3 hidrogênios, aliás, 6 hidrogênios, 6 oxigênios e 3 cálcios. Então, tá vendo que eu igualei aí a quantidade de metal que eu necessitava. Agora vamos para ametais, que é um ametal fósforo. Veja só, o fósforo tá bem aqui, ó, só tem um. Só que do outro lado eu tenho quantos fósforos? Tenho 2, tá vendo aqui, ó? Eu tenho 2 fósforos, e aqui eu tenho quantos oxigênios? Só nessa molécula eu tenho 8. 2 vezes 4, 8, crianças. 2 vezes 4, 8. Então, eu preciso ficar com 2 fósforos lá. Como é que eu vou fazer, professor? Eu vou colocar um 2 aqui embaixo? Jamais. Você nunca coloca valor lá embaixo. Por quê, professor? Porque você não está fazendo troca de cargas. Ali já é uma molécula neutra. Quando você precisa igualar as quantidades, você vai colocar valores sempre à frente das moléculas. Crianças, valores é sempre à frente das moléculas. De preferência, que seja sempre os menores valores possíveis, né? Coeficiente estequiométrico é o menor número inteiro possível. Então, quanto menor for o número, melhor para a nossa resolução, o nosso balanceamento. Não esquece disso. Nunca colocar o valor de igualdade abaixo da molécula, porque a molécula já está neutra. Não dá para fazer isso. Você não está mais trocando as cargas. Elas já estão neutras. Você só vai fazer a relação de balancear as quantidades. E aí é à frente da molécula que você vai fazer isso. Então, o fósforo, se tem 2 desse lado aqui, que é o lado direito, eu vou precisar ter 2 fósforos do lado esquerdo. Então, como é que eu faço? Eu vou apagar essa seta aqui, que está muito grande. Está muito grande essa seta, está me atrapalhando aqui. Então, vamos botar ela de novo. Eu puxei aqui, não foi? Pronto, botar aqui, ó. Correto. Vamos voltar para o vermelho. Pronto, eu vou botar um 2 aqui, ó. É 2, né? Pronto, botei um 2. Foi o que aconteceu quando eu coloquei um 2? Multipliquei todo mundo lá. Multipliquei todo mundo do ácido fosfórico. Então, eu fiquei com 6, ó. Veja, ó. Fiquei com 6 hidrogênios só nessa molécula. 2 vezes 3, 6. Fiquei com os 2 fósforos que eu precisava. Tá aqui, ó. Fiquei, tá multiplicando a quantidade. E só nessa molécula, crianças, eu tenho 8 oxigênios. 2 vezes 4, 8. Eu tenho 8 oxigênios só nessa molécula. Agora vamos para as quantidades. Vamos ver se zerou tudo. Porque eu fiz isso com metal, fiz isso com a metal. Está faltando quem? Hidrogênio e oxigênio, porque carbono eu não tenho aí. Então está faltando hidrogênio e oxigênio. Vamos ver como é que fica. Ó, só aqui no primeiro membro, só aqui de ácido e base, eu tenho quantos hidrogênios? Veja aqui, ó, eu tenho 6, ó. 3 vezes 2, 6. Só aqui eu tenho 6 hidrogênios, só nessa molécula, só nessa daqui. Só nessa base eu tenho 6 hidrogênios. Lá no ácido eu tenho quantos hidrogênios? Também tenho 6, ó. Também tenho 6. Então, fazendo a somatória de hidrogênio, nós temos 12. Só aqui no primeiro membro nós temos 12 hidrogênios. Lá no segundo membro, eu preciso ter 12 também. Como é que eu vou fazer? Qual é o número que eu vou adicionar na frente daquela molécula de água? Eu vou adicionar 12? Se eu adicionar 12, eu estou errado. Vou ficar com 24, não é isso que eu quero. Eu quero apenas 12, não quero o dobro, eu quero 12. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar 6 ali, ó. Por que 6, professor? Porque 6 vezes 2 é quanto? É 12. Vou adicionar um 6 aqui, ó. 6 vezes 2 é 12.
não é? Ó, o João Vigílio entrando agora. O Vigílio, nossa aula já está acabando. 6 vezes 2, 12. Não é isso? Ó? E note que, quando eu coloquei esses 6, eu multipliquei aqui também. Ó. Fiquei com 6 oxigênios. Ok. Igualei os hidrogênios dos dois lados. Eu tenho que ver se vai acontecer a mesma coisa com os oxigênios. Quantos oxigênios eu tenho só aqui no primeiro membro? Só aqui no primeiro membro. Quantos oxigênios? Bem aqui, ó. Eu tenho 8, tá vendo? Ó, 2 vezes 4, eu tenho 8. Só aqui, ó, eu tenho 8 oxigênios. Nessa outra molécula, eu tenho quanto? Eu tenho 6, não é isso? Ó? Nessa outra molécula, eu tenho 6 oxigênios. Então, 8 mais 6, 14. Não é isso? Ó? Preciso ficar com 14 lá. Mas só aqui eu já tenho 6, tá vendo? Ó? 6. 6 mais 8, 14, tá igual. Igualou. E aí eu representei a neutralização. Gente, aparentemente complicado, mas isso daí é base da química, é o balanceamento. Toda vez que vocês se depararem com a reação chamada reação de neutralização, ou a chamada dupla troca, porque eu troquei, né? Ó, juntei os positivos e os negativos e fiz a troca, fiz uma permuta. Quando isso acontecer, vocês são obrigados a seguir essa regrinha que eu fiz. Você não pode só colocar o sal e a água, não. Você tem que mostrar que eles estão igualados, porque senão você vai perder a questão. Por exemplo, se você faz só desse processo, sem colocar para mim os valores, 2, 3, 1, 6, aí eu não vou poder aceitar a sua questão como 100% correta. Eu vou dar aí 0,5, 0,3, dependendo da questão, né? Porque você não fez o processo final, que é o processo de praxe na química, é o balanceamento, tá? É igualar as quantidades, ok? Vamos ver aqui outra. Uma questão do ITA, quem tem vontade aí de ser militar, né? O ITA é Instituto de Tecnologia Aeronáutica. Então, aqui você tem duas opções, ou você pode ser militar, né? Entrar como militar, lá você já entra como cadete da aeronáutica, imagina só, cadete da aeronáutica, ou apenas ser estudante. Não quero ser militar, quero só apenas ser estudante. Então, você também tem essa opção, né? Você seguir a carreira militar ou ser estudante. O que é que você trabalha aí, professor, no ITA? Você vai você vai construir foguetes, você vai produzir aviões, né? Você vai trabalhar diretamente aí com a engenharia aeronáutica. Então, quem tem esse sonho, é muito bom seguir, tá? É uma escola muito concorrida no Brasil e no mundo, tá? Então, para passar no ITA, você tem que estar bem apurado aí com os estudos de química, física, matemática, inglês, enfim, todas as disciplinas, né, para você ser um ótimo engenheiro aeronáutico. Então, eu recomendo a vocês, tá? Quem tem esse sonho pode ser muito melhor, que você vai entrar na aeronáutica como cadete, você não precisa nem ser soldado raso, não, né? Que vai ali fazer todos aqueles procedimentos que não são tão agradáveis assim, né? Enfim, é uma dica aí para vocês. Bora lá. Quando soluções aquosas de sulfeto de sódio e de nitrato de potássio, então ele deu aqui para a gente dois sais, né? Ó, sulfeto de sódio e nitrato de prata são misturados, observa-se uma lenta turvação da mistura, que com o passar do tempo é sedimentada na forma de um precipitado preto. Uni esses dois sais aí e formou um outro sal com precipitado preto. Qual das equações químicas a seguir é mais indicada para descrever a transformação química? Eu não coloquei a transformação porque eu queria mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui o sulfeto de sódio. Vou pegar aqui, ó. Sulfeto de sódio mais o nitrato de prata. O nitrato de prata é esse daqui. Sulfeto de sódio, nitrato de prata. Veja que eu estou trabalhando com dois sais. Os dois aqui são sais, ó, que é sal. Aqui também. Professor, como é que eu sei que é sal? Porque não tem nem hidrogênio, nem hidroxila. Não tem hidrogênio, não tem hidroxila. Se tiver, aí você vai dizer que você tem um sal ácido. Se aqui, porventura, isso não vai acontecer, tá? Eu estou colocando só uma hipótese. Se você tivesse visto isso, ó, ó o hidrogênio aqui, aí seria um sal ácido, que é o hidrogenossal. Se fosse uma hidroxila, que isso também não vai acontecer, aí seria um hidroxal, pela presença da hidroxila, que seria um sal básico. Ok? Então, é a principal coisa que você tem que observar quando se retrata em sais. Então, veja,
Vou fazer a união dos dois, ó, do mesmo jeito, ó, positivo, negativo, ó. Faço aquela separação. Isso daqui também é uma dupla troca. Então, o que vai produzir para a gente aqui, ó, vai produzir isso aqui, ó. Produz isso aqui. O sulfeto de prata, lembrando que é insolúvel em água, né? Todo e qualquer sulfeto é insolúvel em água, não é isso? Então, nós temos aqui sulfeto de prata, que é o Szinho, ó, para não parecer com 5, mais o nitrato de sódio, sulfeto de prata, mais o nitrato de sódio. Então, produziu isso, ó, sulfeto de prata, e produziu esse outro sal, que é o nitrato de sódio. Nitrato de sódio. Aí tem um aluno curioso. Tá faltando 2 minutos, mas tem um aluno curioso. Professor, represente bem para mim como é que surgiu esse... De onde surgiu esse nitrato de sódio? Nitrato de sódio, gente, é a reação existente entre isso aqui, ó, NaOH, mais esse ácido aqui, ó, ácido nítrico. Então, quando eu fiz, ó, nítrico, ó, o ICO, né, ó, nítrico, né, isso, ó, ácido nítrico, hídrico, né, ácido, no caso aí, a presença de ICO e de oso e de hídrico vai fazer a mudança, né? Então, nesse caso aí, o sódio normal, o hidróxido de sódio, é que eu tenho a formação do ácido nítrico. Como ele tem a maior quantidade de oxigênio, por isso que ele é ICO no final, eu vou tirar esse ICO e vou colocar o ato. Então, fica nitrato, ó. Eu vou tirar aqui, ó. Aí fica nitrato, né? Eu tiro o ICO, que tem aqui no ácido... perdão, eu estou tirando aqui... Eu vou apagar isso daqui, ficou bagunçado. Vou apagar isso daqui. Vou apagar, devagar, professor. Pronto, né? Nitrato, não é isso? Ó. Esse seria ácido nítrico, não é? Então, se fosse colocar... Eu quero colocar de outra cor. Seria ácido nítrico, né? Se fosse o ácido representado. Mas eu vou tirar agora o ICO, perdão, e vou colocar o ato, né? Só que aí eu tenho que fazer uma adiçãozinha aqui, né? Nitrato, né? Nitrato, e aí eu vou juntar o nome para poder dar esse daqui que vocês viram no sal, tá? Ó, então, nitrato de sódio. Não esquece que para representar um sal, eu tenho que derivar esse sal do ácido formador mais a base. A base foi um hidróxido de sódio, por isso que eu vou ter que colocar nitrato de sódio. Então, essa é a relação principal que vocês têm que ter quando faz uma neutralização. Gente, a nossa aula está acabando. Alguns segundos já vai encerrar. Então, eu deixo as outras atividades para vocês fazerem, para vocês treinarem. E aí eu volto com vocês na próxima semana para falar um pouquinho sobre óxido. Tá? Eu vou botar ainda, gente, os óxidos lá no Edu. Tá? Botar óxido no Edu. Travou. Oi. Ei. Internet caiu. Isso é internet. Oi, ei, ei.